palavra que Deus colocou no meu coração nessa noite é sobre o consolo. Ele disse assim: consolai. Isaías 40, versículo 1 e depois o versículo 11. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. E o versículo 11: como pastor, apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça da maneira que você está mesmo. Vamos orar mais uma vez. Deus, o Senhor é o dono de tudo. O Senhor é o dono da nossa vida. O Senhor é o dono do nosso respirar. E nós queremos pedir, ó Deus, que nessa hora nós nos aquietemos e saibamos que o Senhor é Deus. O Senhor está no seu santo templo. Então nós devemos dar toda a reverência, toda a atenção, todo o zelo à palavra do Senhor que vai ser falada nessa hora. E eu quero pedir em nome de Jesus, Deus, que eu não apareça em nada, mas que a glória do Senhor resplandeça aqui nesse lugar. Que o Senhor preencha os corações, que o Senhor faça os corações arder. Como quando o Senhor falava no caminho com aqueles discípulos lá, no caminho de Emaús, eles sentiam o coração deles arder, porque o Senhor falava com eles. Deus, que nessa noite o nosso coração possa arder diante da palavra do Senhor, que o zelo que o Senhor tem pela tua igreja possa queimar o nosso coração com esse amor. O Senhor disse na tua palavra que o Senhor nos ama com zelo. O Senhor cuida de nós. Que este amor possa nos amparar. Que este amor possa nos consolar. Possa nos reviver em nome do Senhor Jesus. Deus, que a palavra do Senhor tenha poder para dividir juntas e medulas. E isso aqui no nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Como pastor apacentará o seu rebanho. E entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. Eu estava pedindo uma palavra para Deus. E desde de manhã, quando eu estava orando pelas músicas do louvor e pedindo, Deus, qual é a direção para as músicas do louvor? A primeira música que Deus colocou no meu coração foi essa: 1000 cairão ao teu lado, mas você não será atingido. Desde cedo eu já estava sentindo o Espírito Santo trazer essa direção. A direção de que nós não estamos soltos no mundo. Tem alguém cuidando de nós. Esse é o nosso maior consolo. Esse é o maior conforto que uma pessoa pode ter. Nós não estamos sozinhos. Tem alguém zelando pela sua vida e pela minha vida. E o Senhor manda te dizer que Ele manda essa palavra de consolo para mim e para você. Antes que qualquer coisa aconteça, para que quando acontecer alguma coisa difícil na sua vida ou na minha, nós já saibamos que Ele já sabia. E Ele foi à nossa frente e nos trouxe o consolo. Toda vez que Deus nos manda uma palavra profética, Ele manda antes que ela aconteça. Para quê? Para que nós saibamos o que fazer quando a situação acontecer. É fato. Isso daqui não é rogar praga na vida de ninguém, mas é fato. Coisas difíceis acontecem diariamente na nossa história. E nós devemos estar preparados para elas. Mas nós devemos saber de algo mais. Nós temos um Deus que anda conosco. Temos um Deus que cuida de nós, se importa em cuidar das nossas vidas. Aqui no versículo 11 fala que Ele vem conosco sobre a nossa vida como um pastor que cuida do seu rebanho. Que carrega as ovelhas no colo. E que Ele tem paciência com aquelas que estão amamentando, com aquelas que não conseguem andar rápido. Ele mansamente vai conduzindo. O Senhor sabe cuidar da sua vida. Não adianta você falar assim, mas eu não sou tão bom quanto fulano, eu não sou tão bom quanto ciclano. Deus sabe a maneira exata de cuidar de mim, de cuidar de você. Ele sabe exatamente o que você está precisando nessa hora. E tem muitos momentos na vida da gente que nós somos pegos de surpresa por situações que nos deixam atordoados. Em muitas situações da minha vida, eu tenho sido bombardeada por algumas setas que me deixam atordoadas.
esse final de semana, sexta-feira, eu passei mal durante a noite. E eu me senti ali, estava todo mundo dormindo, e enquanto eu estava passando mal, eu comecei a ter um certo desespero. Comecei a ficar desesperada, como se eu estivesse sozinha, como se ninguém estivesse ali para me ajudar. E o desespero começou a tomar conta de mim, eu comecei a sentir uma falta de ar, que me desesperava. E eu comecei a dizer, calma, está tudo bem, está tudo bem. Deus está aqui comigo, está tudo bem. Existem certas situações na vida da gente que nos pegam assim. Elas vêm de surpresa, nos pegam assim, meio... deixa a gente atordoado e a gente fica sufocado, sem saber o que fazer. Bombardeado. Nesse momento, a gente se sente desesperado, sufocado. A esperança de que Jesus está ali conosco desaparece. Talvez você tenha passado por momentos assim. Momentos em que te pegam de surpresa, te roubam a esperança e você não consegue enxergar nada além daquilo que você está vendo, que é o caos. Você não consegue. Você olha para determinada circunstância e diz, eu não consigo ver nada de bom. O que pode sair de bom dessa situação? Os médicos já falaram que não tem mais nada para fazer. Eu já tentei de tudo, não dá para fazer mais nada. Já orei, já jejuei, já fiz de tudo. Nada mais resolve. Foi isso que aconteceu comigo de madrugada. Eu falei, Deus, eu saí de um culto poderoso. Oraram por mim, me ungiram. E não resolveu, eu estou aqui passando mal. A esperança foi roubada do meu coração como uma seta. E ali eu me senti sozinha. Talvez você também esteja passando por isso, se sentindo sozinho. Ninguém consegue dimensionar o que passa no seu coração. Mas o Senhor manda alguém aqui nessa noite se levantar e dizer, há consolo. O Senhor é o Deus que te vê. O Senhor é o Deus que enxergou Ismael sozinho morrendo lá no deserto. E ele falou, eu sou o Deus que vê o menino. Ele viu o menino no deserto. E ele foi até Agar e disse para ela, vai lá e toma teu filho. E ela disse, não, eu deixei o menino lá para morrer porque não tem mais esperança. Ele disse, tem sim, olha ali tem água. E Deus preparou um milagre de água para ela beber. Deus foi capaz de ver um menino abandonado no deserto. Deus também é capaz de ver a minha e a sua tribulação. Mesmo que a gente se sinta sozinho. Mesmo que ninguém consiga dimensionar o tamanho do seu sofrimento, da sua dor. E eu queria que nós abríssemos a Bíblia em Lucas, capítulo 23. E nós vamos ver uma cena. Uma cena que mostra exatamente o abandono e o desespero que pode chegar na vida de uma pessoa. Lucas 23, de 33 a 49. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam, salvou os outros e a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo, se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava a epígrafe em letras gregas, em romanas e hebraicas. Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores, crucificados, blasfemava contra ele, dizendo, não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo, nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu,
Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente, este homem era justo. E todas as multidões reunidas para o espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galiléia, permaneceram a contemplar de longe estas coisas. Aqui está o Filho de Deus, o maior de todos, o Senhor dos senhores. Passou por um momento de angústia, de abandono e de dor. E ali, ele sentiu o que talvez eu e você sentimos muitas vezes. O peso na alma. É certo que a gente não consegue dimensionar o que Jesus sentiu, mas ele sabe o que nós sentimos. Porque a nossa dor para nós é muito grande, mas para ele, comparado ao que ele passou, não é nada. Mas o que importa é saber que ele fez isso, ele se submeteu a isso, para entender o coração do homem. Ele se fez dor para entender o que é dor. E ele sabe consolar, porque ele sabe sentir a dor. Sabe, muitas vezes, nós nos fazemos de forte, principalmente os crentes, que estão cheios da palavra de Deus e diz que tudo posso naquele que me fortalece. Então eu não posso sentir dor. Mas eu sou testemunha viva de que muitas vezes Deus fica quieto e permite com que a dor chegue no nosso coração. Sabe para quê? Para que assim como Jesus experimentou a dor e sabe consolar outros, eu também possa experimentar a dor e saber consolar outros. Tudo na nossa vida redunda para a glória de Deus. E talvez você, no meio da dor, possa blasfemar, se sentir injustiçado, se sentir rejeitado por Deus, dizer assim: puxa, Deus não me ama, Ele não muda essa situação. Eu senti isso quando a minha avó estava doente e eu orava para ela ser curada e ela morreu. Eu fiquei brigada com Deus, sem admitir, claro, porque nenhum crente diz que está brigado com Deus. Mas eu fiquei brigada com Deus por vários meses. Não conseguia orar mais por cura de ninguém. Eu não conseguia mais acreditar que pessoas podiam ser curadas, porque eu orei com fé e a minha avó morreu. Ali eu não entendi. E eu briguei com Deus no meu coração. Por quê? O que ficava blindado no meu coração é que crente não passa por aflição, por dificuldade. Crente não pode, tudo posso naquele que me fortalece. Eu tenho fé. A minha fé move montanhas, até o dia em que Deus se calou e deixou a dor chegar na minha vida. Naquela hora, eu falei: Deus, cadê o Senhor? Deus estava comigo, mas em silêncio. Nessa hora, nós precisamos entender o amor de Deus. O amor de Deus que transcende as circunstâncias que estamos vivendo. As circunstâncias, elas são ali, ó, na hora, parece que é o fim do mundo. Mas Deus, Ele tem algo além. E o consolo de Deus está exatamente nesta palavra: além. O consolo de Deus vem quando nós conseguimos entender que Deus vai nos fazer ultrapassar aquela situação. Aqueles que não têm Deus chegam em certa situação, paralisam a vida. Chegam até se suicidar porque dizem: não tem mais jeito. Mas aqueles que colocam a sua esperança no Senhor também passam por dor. E essa semana eu estava assistindo uma pregação do pastor Lucinho e ele falou assim: olha, você que é crente e acha que crente não passa por dificuldade, você está muito enganado. Eu diria para você que, na verdade, os crentes é que passam por dificuldade, porque eles têm alguém que possa ajudá-los.
Aqueles que não têm Deus, esses são poupados, porque eles, coitados, não tem quem os ajude, mas os crentes têm um Deus que resgata. Então, nós podemos esperar no Senhor que Deus vai nos fazer ultrapassar aquilo que nos paralisou. Talvez a sua dor já foi há muito tempo atrás e ali você ficou paralisado. Deus nessa noite manda o consolo para a sua alma e diz: há esperança no além, há esperança no depois. E eu quero que você abra comigo a palavra lá em Apocalipse. Porque aqui nós vimos a morte. Aqui nós vimos o abandono. O Filho de Deus foi abandonado, foi ultrajado, maltratado e morreu. Mas a esperança está no além. Apocalipse capítulo 1, versículo 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. Em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito, no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem, como vestes talares, e cingido na altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, e os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas. Eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quando o mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, e as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Há esperança no além. Há esperança no depois, no que há de vir. João, o discípulo amado, aquele que andava coladinho em Jesus, ele foi um homem privilegiado. Esse não era João Batista. Esse era João, o apóstolo, que andava com os 12. Ele era chamado, conhecido como o discípulo amado, porque ele era o mais grudado em Jesus, o mais carinhoso com Jesus. Se nós lermos a carta de João, aqui o Evangelho de João, nós vamos ver como que ele descreve a vida de Jesus com carinho. João, ele fala de Jesus de uma maneira diferente. E ele foi um privilegiado, porque ele andou com Jesus, o mestre, o homem, o Filho de Deus. Ele andou com ele na terra. Ele também viu Jesus fazendo milagres, mas ele também viu Jesus pregado na cruz e morrendo. E porque ele continuava seguindo a Jesus, ele foi preso, levado cativo lá para essa ilha de Patmos, e lá Deus levou ele em espírito para ver Jesus exaltado. Esse homem foi um privilegiado. Ele já viu aquilo que nós veremos. Ele já viu a glória de Jesus, que um dia nós também estaremos lá em nome do Senhor Jesus, amém? A esperança de Deus, que Ele tem para mim e para você, ela tem que ultrapassar as circunstâncias. Por quê? Se nós pararmos na morte de Jesus, nós vamos ver o abandono de um filho de Deus. Se você parar no caos da sua vida, você vai ver uma circunstância de abandono. Nós podemos parar até diante de uma situação de morte.
aqui nós estamos falando da coisa mais cruel que existe para o ser humano, que é a morte. Nós não estamos preparados para isso. Nós não estamos preparados para ver um filho nosso morrer, para ver um parente nosso morrer. Por mais doente que ele esteja, nós não estamos preparados para isso. Isso dói. E Jesus, ele ensina através da sua palavra que nem a morte pode parar o consolo de Deus. Porque existe esperança além da morte. A nossa vida, selada em Jesus, ela não para na morte. Ela continua. E Jesus Cristo, ele mostra aqui, nessa visão que ele deu para João, que ele foi o primeiro e ele também é o alfa e o ômega. Ele é o primeiro e o último. Ele foi o primeiro que ressuscitou dos mortos e está vivo até hoje. E ele fará isso conosco. Ele fará isso com os nossos queridos. Quando nós estávamos nos deparando com uma situação triste, familiar, que foi a doença do avô do Jonatas, Deus de antemão falou para mim e depois falou para ele que o avô dele iria morrer. 1 mês depois, exatamente, ele morreu. Foi duro, foi triste. Mas eu nunca vi um velório tão feliz. Porque nós sabíamos que a morte não parou o seu grito. A morte só tirou ele de nós. Mas que ele está jubilando com Jesus lá no céu. Aí está o consolo. O consolo está no que há de vir. Sabe o problema? Que a igreja paralisou. A igreja ficou muito carnal. A igreja é muito matéria. A gente está preocupado se a mesa é bonita, se o banco é bonito, se o louvor está afinado, se o irmão veio com saia, se o irmão veio com roupa transparente. A gente está preocupado com coisas humanas. A igreja esqueceu de olhar para Jesus, que vai resgatar a igreja. Sabe? E isso não é só agora que aconteceu. Jesus estava na terra pregando. Enquanto a sinagoga estava reunida, Jesus estava entrando nas ruas de Jerusalém. E a sinagoga reunida. Os religiosos lá dentro. E o mestre, o Senhor dos senhores, passando lá fora. Muitas vezes nós estamos reunidos aqui com os nossos dogmas, mas Jesus está lá fora. Porque estamos preocupados com coisas carnais, com coisas humanas, coisas materiais. Estamos preocupados se o dinheiro vai dar para o fim do mês. Nós estamos aqui dentro do culto, declarando, vem Espírito Santo, mas eu estou com a minha cabeça, o que eu vou comer daqui a pouco? Nós precisamos nos conectar, pedir para Deus, Deus, reacende a paixão do meu coração, de que o Senhor é o noivo e eu sou a noiva, vou subir para a glória. A minha esperança está no porvir, não está no hoje. O hoje pode se definhar. O apóstolo Paulo diz que se a nossa esperança estiver no hoje, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Se o que te consola é o seu salário, é a sua saúde, é o seu sustento, nós somos os mais miseráveis. Porque a nossa esperança está no porvir. Porque pode ser que tudo nos falte. Assim como está faltando para os cristãos lá do Afeganistão, da China, da Coreia, eles estão sendo espancados e mortos. A vida para eles é um caos. Se a esperança deles for a vida, Deus é injusto. Mas a esperança deles está na glória. Se hoje nos sobrevier uma provação, se hoje nos sobrevier uma perseguição, nós continuaremos fiéis a Deus? Ou nós vamos virar o rosto para Ele dizendo, o Senhor não é mentiroso e nos abandonou? Nós precisamos reacender a paixão pelo porvir. Pelo Jesus que está aqui glorificado. Ele morreu sim, a circunstância matou Jesus. Mas Ele está glorificado nos céus. A minha vida e a sua está com Ele. Essa música que nós cantamos, de que 1000 caem ao meu lado, 10.000 à minha direita e eu não serei atingido, ela não se resume a corpo. Porque eu posso ficar doente e morrer. E aí, a palavra de Deus mentiu para mim? Não. Porque a morte não pode me parar. A morte não pode parar a sua vida. Porque aqueles que estão em Cristo, eles são de Cristo. Morreram com Cristo, ressuscitaram com Cristo. Nem a morte pode nos parar. Nós estamos...
Precisamos reacender essa paixão na nossa vida. Precisamos ter nele o nosso consolo. Ainda que nós não entendamos a circunstância. Lembra aquela situação que eu falei da minha avó? Que eu fiquei brigada com Deus? Porque eu não entendi, porque ele não curou a minha avó e ela morreu? Pois então, um dia, uma amiga minha que trabalhava comigo na cantina, ela começou a contar o testemunho do irmão dela. Que ele era desviado da igreja. E um dia, e toda vez que ele se desviava, ele corria para o mundo das drogas. E lá ele se afundava. Era casado, tinha uma filhinha. E lá ele se afundava no mundo das drogas. E a família perseverando em oração. Um dia, Deus deu uma experiência para ele dormindo. E Deus levou ele ao inferno. Depois Deus levou ele aos céus. E ele acordou tão exausto. E quando ele olhou para o sofá, ele havia rasgado o sofá. Ele adormeceu no sofá. A experiência dele foi tão forte que ele rasgou o sofá com as unhas. Tamanho foi a tensão da experiência que ele teve. Depois daquela experiência fabulosa que ele teve, ele nunca mais se desviou de Jesus. Porém, ele morreu. Ele estava trabalhando, não muitos dias depois dessa experiência, estava trabalhando e no meio das prateleiras, ele trabalhava numa fábrica que tinha um monte de prateleiras. No meio das prateleiras, de repente, ele teve um mal súbito, morreu, sem ninguém ver, sem ter doença nenhuma. Deus o levou para si. E aí ela disse assim: o que me consola é que o meu irmão está com Jesus. Quando ela contou aquela experiência, o Espírito Santo começou a consolar o meu coração e me dizendo: tá vendo, filha? A sua avó passou a vida inteira sem crer em mim, amarga, de mal com os filhos. Eu nunca vi a minha avó sorrindo. A minha avó era uma pessoa amarga. Mas nos últimos dias em que ela estava muito doente de câncer, eu via ela falando de Jesus. Eu via ela glorificando a Jesus. Eu via ela fazendo as pazes com os filhos. E Jesus falou para mim naquela hora: tá vendo, filha? Hoje, você não tem ela com você, mas ela está comigo. E ali Deus confortou meu coração. Porque a nossa esperança não pode ser paralisada pela morte. A nossa esperança tem que estar de que há algo além. Nós precisamos enxergar o além. Peça para Deus abrir os teus olhos. Peça para Deus te mostrar o que está além dessa circunstância que te paralisa. Pode ser algo pequeno, pode ser algo grande, mas se você está paralisado, não está certo. Você precisa enxergar o além. Você não pode ficar paralisado por uma tristeza, por um medo. Quantas pessoas são paralisadas pelo medo? Deus me libertou do medo. Eu era uma pessoa que eu tinha medo do escuro, gente. Vocês não fazem ideia. E eu tinha tanto medo do escuro. E eu não era só criança, não. Esse medo me acompanhou de criança a jovem. Eu sofri anos e anos com esse medo sem contar para ninguém, porque eu tinha vergonha. E eu sei que eu não sou uma alienígena. Que assim como eu, tem muita gente aqui hoje que é paralisada por muitas circunstâncias, que tem vergonha de contar. Mas Deus te vê e Ele manda te dizer: não deixe essa situação te paralisar. Não deixe essa situação te roubar o brilho, porque há esperança no além. Deus pode te fazer ir além. Assim como Jesus rompeu a morte, Ele tem poder para romper a sua vida com as circunstâncias que te paralisaram já faz muito tempo. Entrega para Deus o que te dá medo. Enquanto eu estava preparando essa palavra, uma angústia no meu coração. Uma angústia. Porque quando a gente prepara algo para trazer para a igreja, a primeira pessoa a ser testada é aquela que fala. E Deus falou para mim: e você? Entrega o medo da morte? E eu comecei ali, eu dobrei o meu joelho, eu comecei a orar, eu falei: Deus, eu quero te entregar o meu medo de ver os meus filhos mortos. Quero entregar o medo, Deus, de ver meu marido morto, de ver meus pais mortos. Eu tenho muito medo de me deparar com uma tragédia na minha casa.
Estou falando de mim, não sei de você, mas eu tenho muito medo de me deparar com uma tragédia dentro da minha casa. E ali eu falei, Deus, eu estou entregando esse medo para o Senhor. Porque o Senhor pode me levar além. Ainda que seja em meio à dor, o Senhor pode me levar além. Deus pode. Deus pode tudo. E eu quero te convidar a entregar os seus medos para Deus. O que é que está pesado demais para você carregar? Não tenha medo de Deus. Não tenha medo de Deus. Não tenha medo com o que Ele pode fazer na sua vida. Porque há um consolo para nós. Há uma esperança para nós. Abaixe suas cabeças, vamos orar. Pai querido, nós queremos, ó Deus, nessa hora, entregar a Ti o nosso coração apertado. Nosso coração, ó Deus, que muitas vezes não consegue ver o que está por detrás de uma circunstância difícil. Muitas vezes, e muitas pessoas estão paralisadas em circunstâncias difíceis. E eu quero te pedir em nome de Jesus, nos leva além. Nos leva além dessas circunstâncias, Jesus. Tira de nós o medo que nos paralisa. Tira de nós, ó Deus, o medo que nos faz ficar parados. Ficar, ó Deus, mortos no meio do caos. Sem autoridade para levantar a mão e orar. Sem autoridade para se entregar, para se jogar na Tua presença. Tira de nós essa paralisia espiritual, Deus. Que o medo, que as adversidades colocaram no nosso peito. Em nome do Senhor Jesus. Traz o consolo para o Teu povo. Traz o conforto de que ninguém pode nos arrancar dos Teus braços. Ninguém pode tocar na nossa vida, Deus. Ninguém pode mexer em um fio só do nosso cabelo, porque o Senhor cuida de nós. O Senhor, como um bom pastor, nos carrega no braço, ó Deus. O Senhor segura na nossa mão. O Senhor cuida de nós, o Senhor nos embala, Pai. Quando nós estamos sofrendo, quando estamos chorando, o Senhor é aquele que tem paciência de se assentar na nossa cama, Deus, e recolher toda lágrima que cai do nosso olho. O Senhor é aquele, Deus, que mesmo quando nós estamos duvidando de que o Senhor está ali, o Senhor está nos trazendo paz, o Senhor está nos trazendo refrigério. Oh Deus, renova-nos na esperança. Renova-nos na esperança nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Sabe, nessa visão que João teve, Jesus falou para ele: escreve o que você está vendo e manda para as igrejas. Essas 7 igrejas, elas são a representação do que tem dentro da nossa igreja. Elas foram igrejas que existiram. Mas essa palavra não se parou ali. Essa palavra hoje se aplica a tudo que existe dentro das nossas igrejas. E essa carta, Jesus manda para as igrejas. E ele diz assim: olha, escreve e manda para as igrejas aquilo que você está vendo. Sabe o que ele viu? Ele viu 7 candeeiros de ouro. Ele viu, no meio desses candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem. Ele viu que esse, semelhante ao Filho do Homem, tinha nas mãos 7 estrelas. Ele viu que da boca desse Filho do Homem saía uma grande espada afiada com poder. E ele também brilhava como o sol, na sua força maior, no alto brilho do sol. Sabe o que isso significa? Jesus está no meio da igreja. No último versículo que nós lemos, de Apocalipse, Jesus revela o que significa. Significa que os candeeiros são a igreja, as estrelas são o anjo da igreja, que são os pastores, e o Filho do Homem está no meio da igreja. Ele está neste lugar. Você não está aqui só para adorar alguém que está lá no céu, longe, inanimado, com dificuldade de ouvir. Não. Ele está andando no meio da igreja. Jesus está andando aqui no meio. Jesus está passando entre os bancos. Jesus está passando entre você.
Jesus está andando até lá fora, está lá na sala das crianças. Jesus tem a igreja nas mãos. E por mais que nós possamos fazer coisas que não agradam a Deus dentro da igreja, ainda assim a igreja está na mão do Senhor. Ainda assim o Senhor é o dono da igreja. E a palavra que Deus manda dizer é de que Ele está controlando todas as coisas, inclusive a minha e a sua vida. Nós não estamos soltos, nós não estamos ao léu, nós estamos cuidados por Ele. Eu quero te convidar a ficar em pé. E nós vamos cantar essa música mais uma vez. Vou chamar o louvor aqui. Moves o céu, move a terra por mim. Olha o que Ele fez para você. Tu moves o mar e as estrelas por mim. Tu tens poder para fazer o sol parar por mim. Eu sei que me amas, eu sei que tu choras por mim. Não me deixes perder essa esperança. Cada minuto e segundo da minha vida não posso perder a luz do teu olhar. Reacende a chama, Deus. Tu me entende e escuta o meu clamor. Eu sei que me amas, eu sei que tu choras por mim. Mil cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita. Eu não serei atingido. Debaixo de tuas asas estarei seguro. Mil cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita. Eu não serei atingido. Debaixo de tuas asas estarei. Debaixo de tuas asas estarei seguro. Debaixo de tuas asas estarei.